Existe uma ideia muito forte no mundo hoje, que promete um mundo perfeito, sem desigualdade, sem injustiça, sem sofrimento. Mas e se eu te dissesse que essa promessa foi testada e falhou? E pior, ela ignora completamente Deus. Hoje você vai entender o que é o materialismo histórico, por que ele entra em conflito com a fé cristã e quais são as consequências dessa ideia na prática. Os defensores do materialismo histórico acreditam em uma promessa, um paraíso na Terra, uma sociedade sem classe, sem injustiça, totalmente igualitária. E hoje, mesmo que muitas pessoas não conheçam o nome desta teoria, essas ideias continuam vivas. Você vê isso em redes sociais, discursos políticos, debates sobre desigualdade e até na busca obsessiva por riqueza e poder. Mas existe um problema profundo nessa ideia. Ela tenta explicar toda a história da humanidade apenas com base nas relações materiais, e com isso ela elimina Deus da equação. Imagine tentar explicar um filme inteiro olhando apenas para o cenário, e ignorando o roteiro, o diretor e a intenção da história. Exatamente isso que o materialismo histórico faz. Ele olha só para o material e ignora o autor da história. Essa teoria afirma que são as estruturas econômicas que moldam a sociedade, a cultura e o comportamento humano. Mas a fé cristã ensina algo completamente diferente. A história não é guiada apenas por fatores materiais. Ela é sustentada por Deus. Quando essa dimensão espiritual é ignorada, o resultado é a visão distorcida da realidade. Os fundamentos do materialismo histórico estão, em primeiro lugar, a luta de classe, que tem no centro a ideia de que toda a história é a história da luta entre opressores e oprimidos. Mas a cosmovisão bíblica apresenta outra realidade. O maior problema da humanidade não é social, é espiritual. O ser humano foi criado por Deus, mas caiu no pecado e precisa de redenção em Cristo. A verdadeira luta não é entre classes, é entre o homem e o pecado. Sem o novo nascimento, não existe nova sociedade. Em segundo lugar, o materialismo dialético. Essa ideia afirma que não existe intervenção divina na história. Tudo é resultado de processos materiais. Além disso, abre espaço para um tipo de pensamento perigoso. Se é para o avanço da sociedade, tudo é permitido. Isso leva a um relativismo moral. Deus sustenta todas as coisas e governa a história. Colossenses 1,17 afirma: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Hebreus 1,3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E em terceiro lugar, uma visão ateísta. O materialismo histórico parte de uma base clara: Deus não existe. Karl Marx chegou a dizer: a religião é o ópio do povo, ou seja, a fé seria apenas uma ilusão para controlar as pessoas. Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. A visão bíblica quanto ao materialismo histórico é, em primeiro lugar, que Deus é soberano. Atos 17, 26 nos diz: e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Nada acontece por acaso. Isso contrasta totalmente com a ideia de que tudo é apenas economia e matéria. Em segundo lugar, o ser humano tem dignidade. Gênesis 1, 26 e 27 afirma: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso significa que ele tem valor, responsabilidade moral e capacidade de escolha. O materialismo histórico reduz o homem a um produto do sistema, mas a Bíblia diz: ele é a criação de Deus. E em terceiro lugar, a resposta à injustiça. A visão bíblica não é revolução violenta, luta armada e outras coisas, mas sim amor ao próximo, justiça, transformação pelo Evangelho de Cristo. Essa mudança começa no coração, não no sistema. Imagine tentar consertar uma árvore pintando as folhas. Pode até parecer bonita por fora, mas o problema continua na raiz. O materialismo
tenta mudar o sistema. O Evangelho transforma o coração. As consequências práticas do materialismo histórico são, em primeiro lugar, a perseguição religiosa. Na prática, quando essa teoria foi aplicada, a fé cristã foi tratada como inimiga. Igrejas foram fechadas, líderes perseguidos e a Bíblia proibida em muitos lugares. Em segundo lugar, nós temos o fracasso da utopia. A promessa era igualdade, justiça, prosperidade, mas o que aconteceu em muitos casos foi autoritarismo, concentração de poder, pobreza e perda da liberdade. O paraíso virou opressão. E, em último lugar, nós vemos o verdadeiro problema deste sistema. A raiz da injustiça não está só no sistema, está no coração humano. Sem transformação interior, nenhum sistema funciona. Em meio a todas estas situações, a igreja permanece firme, não como um sistema político, mas como um instrumento de Deus. O poder da igreja não está em revoluções, ideologias, força humana e outras coisas, mas está na cruz de Cristo. É o Evangelho que salva, transforma e liberta. O materialismo histórico promete salvação sem Deus, mas isso é impossível, porque a verdadeira transformação não começa na economia, mas do coração humano. E só Cristo pode fazer isso. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse tema, compartilhe com outras pessoas, porque muitas ideias hoje parecem boas, mas estão distantes da verdade, e somente a palavra de Deus pode nos dar a direção correta.